Amém, glória a Deus. Pedir para os irmãos ficarem em pé novamente, abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8. E eu quero ler o versículo 18, inicialmente com os irmãos. Romanos 8, 18. Amém? Todos acharam? Romanos 8, 18. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, tão especial que o Senhor proporciona para nós nesta manhã. Que oramos, em que adoramos, cantamos, em que agora, Senhor, nos preparamos para receber a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando, ó Pai, e que Ele tenha total liberdade para ministrar nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que não haja nenhuma distração, que não haja nenhuma interferência, mas que Tu tenhas toda a liberdade, Pai, que Tu possas fluir abundantemente neste lugar. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O apóstolo Paulo faz esta declaração de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo está reconhecendo que neste tempo presente que ele estava, e isso acontece conosco hoje, o que acontece com a gente? Nós vamos passar por aflições, lutas, tribulações, tantas coisas vão acontecer, irmãos. Tantas coisas difíceis nós vamos enfrentar, mas ele está nos exortando que estas coisas não se comparam com aquilo que Deus tem reservado, preparado para cada um de nós. Ele está falando de tempos difíceis que nós vamos enfrentar. E quando a gente lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que todos os servos de Deus passaram por lutas, passaram por tribulações, enfrentaram aflições. Isso faz parte da nossa vida. A partir do momento que o homem pecou lá no Jardim do Éden, as lutas e as tribulações passaram a fazer parte da vida do homem. Lá no princípio, já comecinho, quando Adão e Eva têm os seus filhos, já acontece um assassinato, já acontece uma tragédia. Caim já mata Abel. E ali já uma grande dor passa a fazer parte ali da vida daquela família, daquela primeira família. E assim sucessivamente, até que a corrupção humana chega num tal ponto que Deus decide destruir com o dilúvio toda a humanidade. E a Bíblia vai dizer em Gênesis: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Noé ali, através de um projeto de salvação, que já estava anunciando aquilo que Jesus iria fazer, prepara uma arca, e através desta arca, ele salva a sua vida e a vida de sua família. Mas nos diz a palavra do Senhor que não foi sem luta, não foi sem aflição e tribulação, porque 100 anos de construção, irmão, não é fácil. Imagina o que ele passou nesses 100 anos para construir a arca. Imagina o que ele enfrentou de luta. Depois ele sai da arca e ali tem luta logo no começo, seu filho, e assim foi sucessivamente até chegar em nós. Então o apóstolo Paulo está nos exortando que as lutas e as tribulações não podem nos fazer desanimar. As lutas e as tribulações não podem fazer a gente desistir de servir ao Senhor. Elas não se comparam com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida e através de nós. A nossa passagem nessa terra aqui, ela é uma passagem temporária. Nós estamos aqui de passagem.
E Hebreus capítulo 11, se você for ler a galeria dos heróis da fé, vai falar que todos eles ansiavam por uma cidade celestial. Eles passaram por aqui, vai falar de tantos, vai falar de Abraão, vai falar de Noé, vai falar de tantos que passaram por aqui, e todos eles estavam olhando para onde? Para isso que o apóstolo Paulo está falando, para a glória que em nós há de ser revelada. Nós não podemos perder isso de vista, porque hoje em dia, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas estão tornando o evangelho uma coisa só para o presente. Não é, o evangelho não é só para o presente. É só aqui o que eu posso extrair de bênção do evangelho aqui, e as pessoas estão querendo conquistar o reino desta terra. Quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E a palavra de Deus diz, a nossa pátria está nos céus. Então eu tenho que saber que eu vou estar aqui, mas eu estou aqui de passagem, eu estou aqui como peregrino, eu estou aqui como forasteiro. E um exemplo bem grande disso é Daniel e os seus amigos na Babilônia. Embora estivessem na Babilônia, eles nunca viveram como se eles fossem babilônicos. Eles foram levados para lá, eles estiveram lá e passaram toda a sua vida lá. Vão morrer na Babilônia, vão serem sepultados na Babilônia, mas em nenhum momento eles vão viver como babilônicos. Eles entenderam que, embora eles estivessem na Babilônia, eles não pertenciam à Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, assim como Ele também não é do mundo. Então, quando nós começamos a focar só aqui, só nas coisas materiais, nós perdemos a visão da eternidade. E aí a gente começa a se tornar aquela pessoa igual a pessoa do mundo. Como é que é a pessoa do mundo? Se está tudo bem, ele está feliz. Se está tudo bem, ele está realizado. Ele está focando aonde a pessoa do mundo? É só aqui. Ele só foca nas coisas daqui. Então ele foca na alegria passageira, ele foca nas riquezas, ele foca nas coisas que satisfazem a carne, porque a carne está inteiramente ligada com esse mundo. Mas não tem a perspectiva da eternidade. Quem está no mundo, irmão, não pensa na eternidade. Qual é o ditado que o mundo diz? A vida é curta, então vamos aproveitar. Ninguém sabe o que acontece depois da morte. É isso que o mundo pensa, é assim que o mundo vive. Infelizmente é assim que muitos cristãos estão vivendo. Vamos aproveitar, vamos desfrutar o máximo desse mundo, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina a vivermos. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a viver na expectativa do céu. Não é que eu vou abdicar de viver a minha vida aqui, não, eu vou viver a minha vida aqui, mas eu vou viver a minha vida aqui focado na eternidade. E quando a gente tem esse foco na eternidade, o que acontece com a gente? A gente passa a ter, meus irmãos, uma postura diferente diante das coisas deste mundo. Eu não vou pensar duas vezes em abrir mão de qualquer coisa desse mundo. Por quê? Porque eu sei que o que Deus tem para mim é maior. É essa, meus irmãos, a visão que tem a igreja durante toda a sua caminhada na terra. A igreja verdadeira, ela sempre está focada nos céus. É por isso que a gente vê, meus irmãos, que a igreja teve tantos mártires e continua tendo mártires até hoje. Se os irmãos for pegar lá em certos países da África, alguns países da Ásia, os cristãos estão dispostos a morrer pelo Evangelho. Por que, irmão, que alguém vai estar disposto a morrer pelo Evangelho? Quando você pensa que o mundo é tudo, você não está disposto a fazer isso. Mas quando você sabe que este mundo aqui não é nada perto daquilo que Deus tem para nós, bom, aqui, ó, eu vou fazer o que tiver que fazer aqui para permanecer fiel ao Senhor. É por isso que quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos são presos, são açoitados, são proibidos, ameaçados de não falar no nome de Jesus. O que eles fazem? Eles se calam para ter uma vida confortável? Eles abrem mão de pregar o Evangelho para viver em paz? É isso que eles fazem? Não, eles continuam pregando, eles continuam anunciando, mesmo que eles vão ser presos novamente, porque eles sabem que aquilo que Deus tem preparado para eles é eterno. Independe das
das circunstâncias desse mundo. E o apóstolo Paulo está nos exortando exatamente a isso. E como que foi o ministério e a vida do apóstolo Paulo? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo vai descrever aqui, ele está defendendo a sua autoridade apostólica, e ele vai descrever como é que foi a vida dele, como é que foi o ministério dele para a igreja de Corinto. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 22. Ele diz assim: são hebreus também eu, são israelitas também eu, são descendência de Abraão também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, quer dizer, ele passou ali no mar, sem um barco, ali agarrado em alguma coisa. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei de suas mãos. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. Até o fim. E nós sabemos que o fim foi o quê? Decapitação. Foi morto em Roma. E quando a gente olha, meus irmãos, aqui para a vida do apóstolo Paulo, e quando a gente começa a olhar para a história da igreja, quando você olha para a história da igreja, irmão, a maioria dos irmãos enfrentaram isso daqui. Hoje as pessoas estão perdendo um pouco a noção do que foi a famosa cortina de ferro. A maioria dos jovens não sabe o que é isso. Por isso tem muita gente iludida aí com o comunismo, com o socialismo, porque não sabe o que é. Agora, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar da cortina de ferro, vai lembrar da Europa dividida, vai lembrar, meus irmãos, quem estava na igreja vai lembrar, e muitos irmãos nossos foram mortos atrás da cortina de ferro, foram torturados, perderam tudo por causa do Evangelho, e continua assim, irmãos, em país comunista como a Coreia, como a China, continua assim, irmãos, em países muçulmanos, em regiões da Índia, continua assim, irmãos. As pessoas abrindo mão de tudo para servir o Evangelho. Por quê? Porque estão na expectativa da glória celestial. Quando a gente olha para nós aqui hoje, meus irmãos, nós estamos numa situação mais cômoda. Nós estamos numa situação que, para nós, muitas vezes, muitas coisas não dizem respeito à nossa realidade hoje. Mas hoje não significa que eu também não tenho que fazer algumas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo vai falar de várias coisas que nós podemos fazer. Ele vai falar de jejuns. Ele vai falar de coisas que ele fez aqui, de passar por tribulações aqui por causa do Evangelho. E assim a gente faz também quando a gente começa a pregar o Evangelho, quando a gente começa a anunciar o Evangelho. Quem já pregou sabe disso publicamente. Tem gente que vai olhar para você e vai ficar quietinho, e tem gente que vai te ofender, tem gente que vai se incomodar, tem gente que vai começar a te xingar, tem gente que vai começar a te perseguir. Isso no trabalho, isso em qualquer lugar. Se você abrir a sua boca na escola, se você abrir a sua boca e declarar o nome de Jesus, você vai virar um alvo. E o que nós precisamos entender com isso, que isso faz parte da vida cristã, irmão.
Quando a gente olha para o apóstolo Paulo aqui, esse é um verdadeiro exemplo para nós, de alguém que não era, ele não fez isso porque ele era obrigado, irmão, ele não precisava fazer nada disso, ele não precisava viver dessa maneira, ele tinha opções de viver uma vida confortável, ele tinha opção de viver uma vida ali no luxo das coisas em Jerusalém, porque ele fazia parte do Sinédrio, ele não precisava viver dessa maneira, não foi porque ele não tinha outra opção de vida, não foi porque ele não tinha a possibilidade de viver de uma outra maneira, foi a escolha dele por causa do amor ao Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, irmãos, que nós precisamos fazer escolhas na nossa vida, e muitas vezes não vão ser cômodas para nós, não vão ser cômodas para a nossa carne, vão incomodar a nós, começa incomodando a nós mesmos, irmãos. Quando você faz um jejum, você está incomodando quem? A sua própria carne. Você está incomodando a você mesmo. Quando você, irmão, decide, eu vou separar um tempo para ler a Bíblia, você está incomodando quem? Você mesmo, em primeiro lugar, a sua própria carne, que não quer. Quando você fala, vou separar um tempo, eu vou orar, você está incomodando quem primeiro? A sua própria carne. A luta primeiro começa aonde? Dentro de nós. A luta começa aqui, ó, dentro da nossa vida, dentro da nossa carne. E nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que viver não para satisfazer a nossa carne, mas temos que viver para agradar e satisfazer ao Senhor. Não dá para você satisfazer a sua carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não dá para você, meus irmãos, viver da maneira que agrada a Deus e viver da maneira que seja confortável para você mesmo, é incompatível. Porque se eu fizer e se eu buscar só o que for bom para mim, só o que satisfaz a minha carne, com certeza eu não vou estar agradando a Deus. Porque o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos que tem uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, os dois vão se opor. E o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender, irmãos, que aqui eu vou passar privações, e muitas privações que eu vou passar vai ser voluntário, eu vou me dispor a me privar de certas coisas, vou ter que privar de coisas que satisfazem a minha carne, por escolha própria, para mim poder agradar a Deus. Quando Daniel está na Babilônia e os manjares, a mesa do rei da Babilônia é colocada, irmão, pensa como deveria ser aquela mesa. Por um rapaz que foi capturado e levado como escravo, que não tinha nenhuma expectativa de vida na Babilônia, a não ser de escravidão. Mas de repente ele está no palácio do rei, e de repente a mesa do rei é colocada diante dele. O que o rei comia é servido para ele, o que o rei bebia é servido para ele. Mas ele decide não participar daquilo. Por quê? Quem obrigou a Daniel? Quem colocou uma faca lá no pescoço de Daniel? Quem ameaçou Daniel de morte? Ô Daniel, se você comer aí, você vai morrer. Ninguém, irmão. Foi uma atitude voluntária. Dê-nos água para beber e legumes para comer. É fácil? Não. Não é fácil. Mas Daniel fez isso por quê? Por que Daniel está olhando? O que Daniel está mirando? O que Daniel está desejando para si? Não é o que está no presente diante dele, mas é aquilo que está reservado na glória. Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele conhecimento, inteligência, sabedoria, tudo, Deus deu dons para ele. Isso foram consequências da sua atitude, mas ele não fez a sua decisão mirando essas coisas. Ele fez buscando agradar a Deus. O que ele recebeu de Deus foi consequência de uma vida, meus irmãos, que agradou a Deus. Então eu tenho que agradar a Deus com a minha vida, e não a mim mesmo, e não a minha carne, e não viver como o mundo vive, irmão. Porque se eu viver como o mundo vive, qual é a diferença da minha vida e da vida do mundo? Eu vou na igreja. O resto é a mesma coisa. Eu busco o que o mundo busca, eu faço o que o mundo faz. E tem coisas, meus irmãos, que não é pecado, mas eu tenho que saber escolher o que é para mim e o que não é para mim. É pecado comer? Não é pecado comer.
Então por que nós jejuamos? Eu jejuo porque eu quero submeter a minha carne, privar ela, para mim aprender a controlar a minha carne, para mim poder agradar a Deus. É por isso que eu faço, para não deixar ela dominar sobre mim, para me abster de algumas coisas, para mim buscar o Senhor, aleluia. Não que seja pecado eu comer, não que seja pecado eu participar de algumas coisas, mas eu vou escolher o que é melhor para mim. São escolhas, irmãos, que a gente faz na nossa vida, que vão refletir não só no presente, mas vão refletir na eternidade. E o apóstolo Paulo escolheu isso. E quando a gente volta para Romanos capítulo 8, ele vai falar, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Irmão, se a gente parar aqui nesse versículo 35, quantos crentes hoje estão afastados da igreja por causa de que não resistiu a uma tribulação? Quantos, irmãos? Estava passando uma luta e aí depois que eu fui para a igreja é só luta, é só tribulação, desisti. Quantos? Quantos não acontece isso, irmão? Não aguenta uma tribulação, não aguenta uma luta, já desiste do evangelho. Angústia. Sofri uma perca muito grande, sofri algo muito... E não é fácil a gente perder, irmãos. Não é fácil a gente viver um luto. Mas tem gente que por causa disso deixa de servir ao Senhor, deixa de buscar o Senhor, por causa da angústia. Outros por causa da perseguição. Quantos judeus haviam na Babilônia? Quantos se assentaram na mesa? Quantos cederam? Eu não sei. Eu sei que 4 não cederam. Porque você vê que Deus vai começar a olhar para quem agrada a Ele. Deus não vai se preocupar com quem está vivendo a sua vida. Deus passa a trabalhar com aquele que se dispõe a fazer a vontade dEle. Por isso a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é que poucas pessoas vão se dispor a fazer aquilo que agrada realmente a Deus. Nós lemos aqui no ministério de Jesus, quantas pessoas do Sinédrio tiveram contato com Jesus, quantos viram milagres que Jesus fez, presenciaram coisas extraordinárias que Jesus fez, e quantos se converteram? A Bíblia fala de José de Arimateia, e a Bíblia vai falar de Nicodemos, e depois do apóstolo Paulo. Porque outros vão amar mais, e a Bíblia vai dizer, amar mais a glória deste mundo, do que amar mais a Deus. E assim continua até hoje, irmão. Está cheio de gente dentro da igreja que está amando mais o mundo do que amando a Deus. Eu vou na igreja, eu cumpro minha obrigação com Deus. Não é obrigação. Se eu estou achando que eu estou cumprindo uma obrigação para com Deus, eu ainda não entendi o que é o Evangelho. Ele continua aqui de perseguição, ele fala de fome. Isso para nós é longe da nossa realidade, mas se você for para alguns países aí muçulmanos, ou para Coreia, ou para a China, você vai ver que o cristão muitas vezes sofre privação. Eu li relatos de que eles pegavam os filhos dos crentes em países comunistas, colocavam o filho do crente num lugar e falavam assim, ora, pede comida para o seu Deus. E deixava a criança com fome. Seu Deus não te deu comida? Continua orando. E a criança com fome. Agora pede para o Estado. Agora pede para o comunismo. Aí servia um prato para a criança. Para chantagear a criança, para fazer uma lavagem cerebral na criança. Isso acontece. Aconteceu e continua acontecendo.
Tem pessoa que não resiste à nudez, passar privação, muitas vezes, de perder todos os seus bens, como acontece na China, como acontece na Coreia, como acontece em outros países muçulmanos. Descobriu que é cristão, perde tudo, irmão. Perde tudo que tem. Do dia para a noite fica sem nada. E é isso que Paulo está falando. O perigo. Lembra que ele está falando? Ele está viajando, ele está fazendo a obra de Deus. Mas ele diz, em perigos no mar, em perigos nas viagens, em perigos de salteadores, em perigo... Ele está falando que ele passou por perigos. Quem é que está disposto a passar por perigo? Tem pessoa que não está disposto. Não, eu não vou fazer isso não. Que misericórdia. Eu não vou fazer isso. Eu ir lá em tal lugar, não vou, não quero me envolver, não quero saber. Tem pessoa que faz isso, irmão. Não quer passar, não que Deus não esteja guardando, mas você vai se dispor. A espada, o apóstolo Paulo foi ameaçado, os apóstolos foram ameaçados, os cristãos foram ameaçados. Quantos sofreram ameaça? Ou nega Jesus ou morre, ou deixa-se Jesus ou morre. Quantos, irmãos? Que não resistem quando chega nesse momento. Mas o apóstolo continua dizendo, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias nós somos entregues à morte. O que isso significa? Significa aquilo que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Significa que todo dia eu tenho que morrer para mim mesmo. Quantos crentes estão aí no carnaval hoje? Ou se não vão no carnaval, vão assistir na televisão. Ah, pastor, eu gosto de assistir os desfiles das escolas de samba. Ai, senta na mesa do mundo mesmo, participa mesmo do manjar do mundo. Apocalipse, Deus diz assim, quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, santifique-se ainda mais. Tem gente que está na igreja, mas está amando a sujeira do mundo. Tem gente que está na igreja, mas está lá, o coração está lá no mundo, está igual a mulher de Ló. Ele está sendo salvo por Deus porque ele está na igreja, mas o olho dele está lá atrás, está lá em Sodoma, da onde ele saiu, da onde Deus tirou ele. Não olha para trás, irmão. A Bíblia vai dizer, não olha para trás. Não olha, irmão, não tem nada que ficou para trás que é bom para nós. A Bíblia diz, olhando para Jesus, nós temos que olhar para Jesus, nós não temos que olhar para trás. Ele diz, versículo 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É por Ele. Pastor, eu não tenho força para vencer isso. Jesus nos dá força para vencer. Eu não tenho força para jejuar. Jesus te dá força para jejuar. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Jesus te dá força para ler a Bíblia. Eu não tenho força para orar. Jesus te dá força para orar. Eu não tenho força para ir na igreja. Jesus te dá força para você vir na igreja. O Senhor nos dá força, irmãos. É por Ele. Não é por nós. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. Mas é no poder do Espírito Santo. Aleluia. E ele diz, versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, nada pode nos separar de Deus. Nada. Nada, absolutamente nada. Quantas coisas ele vai falar aqui? Nem morte, nem vida, nem anjos. E quantas pessoas se perdem, né, irmão? A gente olha aqui, e se você for estudar algumas religiões, a pessoa lá teve uma visão do anjo que levou ele e desviou ele do Evangelho. Teve até um pouco tempo atrás, aí aqui no Brasil, que começou a conversar com a caveira, né? Até famoso aí, pastor, conversando com a caveira, conversando com o espírito. Que coisa terrível, irmãos.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Tem crente que tem medo do diabo. Nós não podemos ter medo do diabo. Por quê? Porque nós somos melhor? Não. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A pessoa falou que vai fazer um trabalho. Deixa ele fazer o que ele quiser. A Bíblia diz, não cumpre, não pega, não vale encantamento contra nós. Pode fazer o que quiser. Não praga nenhuma chegará na nossa tenda. Por causa de nós? Não, por causa de Deus, aleluia, por causa daquele que nos guarda, por causa daquele que é maior. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. O Senhor não permite que o diabo toque em nós, aleluia. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Eu não tenho que ter medo, porque eu estou guardado, coberto pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu quero encerrar com os irmãos em Hebreus capítulo 12. Nós falamos aqui da vida cristã, falamos da igreja primitiva, falamos do apóstolo Paulo, falamos de outros irmãos, mas vamos olhar para Jesus, que é o nosso exemplo principal. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E o escritor aqui aos Hebreus diz, olhando para Jesus. Por isso que eu falei para os irmãos, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para Jesus, aleluia. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus por aquilo que ele iria desfrutar. O que Jesus como Deus não tinha desfrutado, irmão? Faltava alguma coisa para Jesus? Como Deus? Não faltava nada. Que gozo é esse que fez com que Jesus suportasse a cruz? A nossa salvação, a nossa redenção, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o nosso lugar na Nova Jerusalém. Ele não precisava de nada, nada faltava para ele, mas ele suportou todas as coisas por nós, por amor a nós, para nos fazer herdar todas as coisas com ele. E ele diz aqui, meus irmãos, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa, eu não consegui, porque olha, o Senhor não sabe quanta luta eu tive, quanta dificuldade eu tive. Olha, Deus vai falar, não aceito, não aceito, porque o meu filho enfrentou todas as coisas e venceu. Ninguém vai poder dizer para o Senhor Jesus, Deus não sabe o que eu estou sofrendo, Deus não sabe pelo que eu passei. Não, Jesus passou por tudo, sem precisar passar, por tudo. Você sabe o que é ser traído? Jesus foi traído. Você sabe o que é perder alguém que você ama? Jesus perdeu. Você sabe o que é sofrer uma... Jesus passou por tudo, diz a palavra de Deus, em tudo. Como um ser humano ele foi experimentado em todas as coisas, mas ele não pecou, mas ele não parou, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, irmão. Então não há desculpa para nós pararmos no meio do caminho. Não há desculpa para nós desistirmos no meio da, está muito difícil, eu estou sofrendo tanto, não há desculpa para nós. Não há desculpa para nós. Porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo e Ele foi até o final. Se faltasse o exemplo dos apóstolos, se faltasse o exemplo da igreja primitiva, se faltasse o exemplo de outros cristãos, ainda assim, nós deveríamos olhar somente para Jesus. Porque nele há motivo da gente seguir até o fim, não importa o que a gente passe.
Não importa as lutas e as tribulações que a gente enfrente, o apóstolo Paulo declarou isso: nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos na presença do Senhor, o que vai estar nos aguardando, irmão? O que a Bíblia diz? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Já pensou nisso, irmão? Um dia você vai chegar na presença de Deus e não é passa no almoxarifado e retira a tua coroa. Não é assim, irmãos. Não vai ser assim. Passa no almoxarifado e pega seu kit coroa. Nós vamos receber do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala: irmãos, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor me dará naquele dia. O apóstolo Paulo estava passando por tudo isso daqui que eu li, irmãos. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para a eternidade, ele estava vendo o dia, ele iria estar diante da presença de Deus, aleluia, e o próprio Senhor Jesus iria vir com a sua coroa nas mãos, iria colocá-la sobre a cabeça dele, iria declarar para ele: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, aleluia, irmãos. Tudo isso o apóstolo Paulo suportou, porque ele estava, irmão, você tem que fazer isso, você tem que imaginar. Aqui eu estou passando luta, aqui eu estou passando tribulação, aqui eu estou chorando, aqui está difícil, mas vai chegar um dia, diz a palavra de Deus, que o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Lá não tem mais dor, lá não tem mais sofrimento, lá não tem mais angústia, aleluia, e lá o Senhor me aguarda, aleluia, com uma coroa, aleluia, para colocar sobre a minha cabeça, na Nova Jerusalém. Se a gente perder, irmãos, a expectativa da glória, a gente perde a força para concluir a nossa caminhada. Nós não podemos perder a expectativa da glória celestial. Por isso os heróis da fé, eles andaram aqui, eles enfrentaram, e se você ler Hebreus 11, vai dizer, uns foram cerrados ao meio, outros foram torturados, mas eles estavam, como é que eles suportaram tudo isso? Hebreus 11 diz que eles estavam olhando para a cidade que tem fundamentos. Eles estavam olhando para a glória, eles estavam olhando para a eternidade. Eles sabiam que a vida aqui é passageira, eles sabiam que aqui as coisas são rápidas e terminam logo, mas eles sabiam que uma eternidade estava reservada em glória para eles. É isso que nos dá força para vencer, é isso que nos faz olhar para os Golias que se colocam diante de nós e fazer como Davi: não, não vou na minha força, não vou na minha capacidade, Deus é comigo, eu vou vencer. Eu vou vencer. E olha o que o apóstolo fala em Romanos 8, nada, irmão, olha, tribulação, angústia, altura, nada, nem anjo, nem principado, nada pode me separar, porque eu só não vou chegar lá se eu desistir, se eu retroceder, se eu deixar, meus irmãos, a minha vida espiritual de lado. Hebreus capítulo 10 diz: justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, não volte atrás, é para frente, em nome de Jesus, amém?